aguardando. O pessoal sabe que eu sou pontual. E aí, eu nem sempre acabo pontualmente, né? Uhum. Não tenho muita coragem de rachar os 30 minutos, mas eu não faço muito, não, dos 30 minutos. Certo. Então, agora estamos ao vivo, querido Muito bem. Antônio Dias. Bom, e aí o pessoal começa a entrar, né, nos primeiros 2 minutinhos, mas o povo chega. Deixa eu só ligar aqui o meu, deixar o meu celular aqui pronto para poder ver as perguntas das pessoas. Então, isso demora um pouquinho mais para acordar o celular, sabe Deus por quê. Ah, agora já está. Muito bem. Oi, Edmundo. Edmundo Hora, Rita Domingues, são parceiros, sim, né, desde o começo aqui comigo. Então, gente, boa tarde. Nós estamos na nossa live de número, vou confirmar aqui, de número 75. Significa são 75 dias consecutivos aqui às 15 horas com vocês, que é bem legal. E é um ponto, é um momento do dia que me alegra muito, porque poder estar em contato com vocês e ajudando todo mundo a passar essa quarentena. E é uma felicidade muito grande ter esse momento hoje, dividindo com esse incrível artista, cantor, regente, colega, amigo, né, Ângelo Dias. Professor, doutor, né, irmão, tio, filho e tantas outras coisas, e que é uma felicidade grande mesmo. Uma das melhores coisas que aconteceu nesses 22 anos de UFG é ter o prazer de trabalhar com esse incrível artista. E então, sem mais, eu queria passar a palavra para ele. Olha, depois de palavras tão lisonjeiras, né, o que a gente faz, né? Gente, a Sônia não é a Sônia, para mim ela é a Sonita. É a Sonita, já de muitos anos, né, Sônia? Então, eu que fico muito agradecido pela oportunidade de estar aqui, porque essas 75 pessoas que passaram por aqui antes, certamente criaram um padrão de excelência, e eu espero poder, né, estar à altura de fazermos um programa muito legal hoje para chegar até as pessoas. Com certeza, com certeza. Você é um convidado ilustre. E eu coloquei aqui da gente falar sobre atuação e formação do regente, porque é uma conversa que a gente normalmente tem, né? Na verdade, a gente só não tem com tanta gente participando, sabe? Mas que é muito bom poder dividir com as pessoas o que a gente, as questões da formação do performer, né? Em particular, a formação do regente, que é uma grande incógnita, né? Porque a gente tem o curso de bacharelado, e mesmo as formações que tem curso de licenciatura, a gente sabe que ninguém aprende a dar aula de regência, né, na faculdade. A gente aprende a ser regente. Você lembra que eu fiz um curso de regência, não fiz curso superior de regência, mas a gente aprendia na vida, fazendo. Né? Claro que a gente tinha aula de regência, mas aula de ensinar regência é uma aula que a gente não tem, né, Ângelo? Olha, eu digo que reger é uma coisa mais ou menos artesanal. Você junta uma série de informações e, com o tempo, você aprende a comunicá-las para as pessoas. E você, vou dizer assim, metade das coisas que você aprende, você descobre um meio de comunicá-las com as pessoas usando a outra metade das coisas que você aprende. Então, metade do que você aprende é o que dizer, e a outra metade, eu até diria 80% é o que você quer dizer em regência e 20% é como você quer dizer. Porque o estudo da regência ele é dividido nos aspectos teóricos entre o que você quer dizer, como é que você entende a música, se você entende a música, né? Como é que você concebe aquele momento musical, como é que você concebe aquilo tudo que está acontecendo, como é que você interpreta o que o compositor quis dizer,
como é que você coloca o seu pitaco naquilo que o compositor quer dizer. E existe uma parte, que é uma espécie de alfabetização gestual do regente, em que ele vai usar o seu gesto, sua linguagem corporal, a sua linguagem total, humana, muitas vezes subjetiva, o seu olhar, o jeito de você levantar uma sobrancelha e olhar assim, tudo aquilo vai ser usado para transmitir aquele conhecimento. Então, nas duas fases em que você estuda a regência, você tem uma fase muito rápida em que você aprende como dizer. Infelizmente, muitos dos regentes param nela. Eu já sei bater o compasso quaternário, que é uma maravilha, eu já posso reger alguma coisa. Eu já, menino, 6/8, eu não tenho mais problema com 6/8 de jeito nenhum. Eu vou usar aquele modelo alemão, sabe? Então, você aprende como dizer, mas, infelizmente, você não tem nada para dizer. Então, é uma divisão bastante, eu diria, inglória no estudo, porque você aprende muito rápido como dizer, você aprende a sua técnica gestual, você refina com o tempo. Mas o básico da técnica gestual você aprende muito rápido. Você vai exercitá-la na música depois, mas aprender aquilo é muito rápido. Agora, depois que você aprende isso, vem toda uma vida de trabalho para você ter sempre o que dizer. E é esse o problema que a gente detecta, às vezes, nos regentes, né? Os regentes, às vezes, com técnicas muito bonitas, muito elaboradas, e eles não estão dizendo nada, no sentido de que estão ali tentando marcar o tempo, a orquestra e o coro estão indo para um lado, o regente vai para cá, a orquestra e o coro vão para cá, seguindo, de uma certa forma, uma espécie de instinto básico, e se segurando, já que o regente não tem o que dizer, eles se seguram e fazem como eles acham que deve ser. Então, muitos regentes que deveriam passar o restante da sua vida aprendendo aqueles 80%, eles pararam no 20%. É duro dizer isso, porque parece que a gente está falando mal dos regentes, mas não é. Todo mundo sabe que a carreira do regente é a mais longa. Eu assisti uma entrevista esses dias com o Simon Rattle, né, que é o regente da Filarmônica de Berlim agora, né, um regente fantástico, de um humor fabuloso. Eu vi ele em outro vídeo trabalhando com umas 150 crianças de escola, de high school de Berlim. Juntaram todo mundo e fizeram, acho que a dança macabra do Sansão. O bom humor de tratar com aquelas crianças. Então, ele é um cara assim, que ele fala o que ele tem que falar rindo, é uma coisa maravilhosa. Então, ele disse assim, que o regente, ele passa a sua vida se aprimorando, mas chega um ponto, quando ele está pronto para ser convidado para ir para todo lugar, ele não tem energia mais. Então, quando ele é jovem, ninguém chama ele para fazer as coisas. Quando ele é velho, que não tem mais energia, aí começa aquele tanto de convite. Então, é uma carreira muito peculiar, né? E ela tem que passar mesmo por esse período de aprendizado eterno. O regente que para naqueles 20%. É a pessoa que se alfabetizou, fez caligrafia, sabe... Ângelo deu uma congeladinha aí. Agora voltou. Então, eu acho que uma primeira parte do que eu tinha que dizer é isso aí, sabe? Vamos lá. E aí, Ângelo, interessante isso, assim, importante isso que você está falando, né, dos 20%, do 80%, porque é exatamente isso que eu acho. Você sabe que eu venho da escola Samuel Kerr, né, que foi meu professor de regência ao longo de 6 anos, né, no curso na Unesp, e que também tinha também aula de regência orquestral com o saudoso Salim, né? Mas, assim, você sabe, a escola Samuel é muito isso, né? Se eu posso dizer escola, acho que eu posso dizer escola Samuel, né? Que ele faz questão de trabalhar os 80%, porque os 20%, né, para ele, os 20% são tão óbvios e simples que você aprende, às vezes, até hoje em dia, você certamente aprende assistindo vídeos por aí.
Mas o que faz o regente é justamente a habilidade dele de como poder colocar em prática isso. E o mais importante, eu acho, como é que as pessoas passam a respeitar determinado regente. Né? Eu, como tive uma experiência de mais ou menos 12 anos de músico de orquestra e quase o dobro disso de canto coral, quase o dobro não, mas uns 15 de cantor e regente coral, sempre achei uma divisão brutal entre uma coisa e outra. Né? Tive poucas experiências de reger orquestra e muito, muito mais tempo trabalhando com coro, mas como cantor e como instrumentista, a postura diante do regente é totalmente diferente. Totalmente diferente. Tem um diabo que se aposta da gente quando a gente fica atrás da estante. Tem um diabo ali. Ele entra ali e ele sabe, eu não sei o que acontece. Mas assim, se o regente não se colocar, e eu não digo com uma autoridade brutal, não, mas se ele não tiver esses 80%, ele pode gesticular o que ele quiser, que a orquestra não toca. Essa questão de relação regente-orquestra e regente-coro é muito curiosa, né? A relação, a orquestra tem que tocar com você e o coro tem que cantar com você. O coro, ele quer cantar para você. O coro quer cantar para você, porque você é um cara legal, você é uma mulher legal. E o regente cativa. A relação cantor-regente é muito diferente da relação Sim, você instrumentista. canta junto, né? Você entra junto com eles e você respira junto. É muito diferente a relação com o instrumentista. E a regência é muito diferente. Você guiar o cantor demanda uma natureza de gesto muito diferente. O cantor tem uma vantagem que o instrumentista não tem, o cantor está sempre vendo as outras quatro vozes. Então, o cantor, enquanto canta a sua linha, ele está tendo uma ideia do conjunto visualmente também. Então, isso dá uma segurança para o cantor, admitindo que é um coro que tem iniciação musical, um coro acadêmico, um coro profissional. No coro leigo, existe uma coisa também que ajuda bastante. O coro leigo geralmente memoriza a música. Então, a integração do coro leigo com o regente é muito grande, né? Então, você tem que trazer o coro sempre junto com você. E a autoridade está baseada exatamente em como você mostra que a sua visão da música pode nem ser a visão de todo aquele pessoal que está ali, mas é uma visão que ela tem lógica, ela é concatenada, e que você gostaria muito que todo mundo ali seguisse, porque você é o regente, você cativa, você eletriza as pessoas para fazer aquilo com você. Em orquestra, o pessoal já tem um know-how muito grande, ainda mais hoje que nós vivemos um período interessante da história da música orquestral, em que as orquestras não têm mais regente, né? Elas têm um diretor musical que toma conta da orquestra, da parte administrativa, às vezes é um diretor musical que também vai reger, tem um grupo de ensaiadores e você tem regentes convidados, né? Você não tem aquela fase Karajan, aquela fase o Karabchevsky, por exemplo, aquela fase passou, que a pessoa ficava 20 anos à frente de uma orquestra, né? Você dava o som Karajan, o som o Stokowski, né, que tinha um som Stokowski. A orquestra dele tinha som luxuriante. Então, você construía uma linguagem única com a sua orquestra. Hoje em dia isso não acontece. Os regentes convidados vêm e vão. Você pode ter um regente titular, mas ele rege menos, então ele não consegue imprimir a sua linguagem na orquestra. Então, os regentes convidados chegam, tem dois dias de ensaio, 2 ensaios, né? Talvez um de repasse, um geral, e mais um repasse na hora, tal, no máximo 3 dias. Ele tem que produzir um resultado que ele vai mostrar daqueles 80%, o que ele sabe da música e o que ele quer mostrar de diferente ou de pessoal naquilo que os músicos estão acostumados a fazer. Porque o regente, especialmente os mais jovens, eles chegam lá em frente à orquestra, vamos fazer a 7ª do Beethoven.
Eles já tocaram a sétima do Beethoven 27 vezes. Então, eles têm um conhecimento coletivo a respeito da sétima de Beethoven, que se tiver um metrônomo ali batendo o tempo, eles fazem uma sétima do Beethoven bem decente, todo mundo. Então, o que o regente, que chega 2 dias ou 3 para fazer, é colocar a sua cara. E isso é baseado nos 80%, né? Naquilo que o regente conhece, no que o regente sabe fazer. Então, essa questão da comunicação, a orquestra, quando você vai com ela tem que confiar muito naquilo que ela também sabe fazer. Eles se ouvem mais para garantir a sua parte. Então, eles vão junto com o regente. Eles vão junto, eles querem se entregar, mas eles estão muito seguros em si mesmos para poder garantir aquela unidade da performance. Agora, o regente do coro, como ele tem muito tempo para fazer, ou fez e tal, então aí eles querem cantar para o regente, né? É muito diferente. E essa psicologia, ela também gera algumas questões diferenciadas em relação ao que a gente chama, entre aspas, autoridade, né? Da orquestra, dos músicos de orquestra e dos cantores do coro. Então, a autoridade, a única que realmente cativa os dois grupos, é a autoridade dos 80%, é o que você sabe, é o que você está dizendo, olha, eu sei que todos vocês aqui são experts em Bruckner, mas nós vamos fazer uma sinfonia agora, vamos fazer o Te-Deum do Bruckner, vamos fazer uma coisa que a gente vai experimentar o novo, vamos ver a minha linguagem. Então, você tem um respeito e uma comunicação. Mas aqueles 80% é que são infalíveis para a autoridade. O grito, bater na estante, chutar, falar seus burros, como é que pode um som dele? Acabou, você já perdeu aquela empatia que é necessária para que o regente funcione. Houve um período, né? Houve um período que esse tipo de postura era permitido, né, a certos deuses aí do começo do século XIX, né? Mas no Brasil durou mais tempo que isso. Eu, como cresci em São Paulo, convivi com algumas dessas figuras aí né, que eu já até tomei bronca na plateia, né? Na plateia. Assim, concerto de domingo de manhã, quando eu estava começando a estudar, eu ia, né, porque eu tinha que aprender como funcionava a orquestra, mas eu morria de sono. Aí começava aquele movimento lento da sinfonia, um dia eu dormi. Nossa, eu tomei uma bronca tão grande do palco, eu acordei tomando bronca. Então, Sônia, eu vou vender essa informação, Sônia. Eu acordei e falei, não é possível, porque tinha assim, meia dúzia de pessoas no teatro, sabe? A Sinfônica do Estado tocando e eu estava lá, acabei dormindo. Mas, enfim, é aquela coisa, às vezes eu achava que eu tinha que ir de qualquer jeito, cansada ou não, eu tinha que ir, porque eu tinha que aprender. Mas aí não aguentava e dormia, mas tomei uma broncona lá. Né? Eu estava assistindo esses dias um documentário do Carlos Kleiber, né? Aquele regente fantástico. E ele tinha um carisma assim absurdo, né? O que ele fazia, o que ele puxava da orquestra, dos grupos, era uma coisa assim inacreditável, né? E ele era tão assim carismático, energético, naquela simpatia, e ele dizia coisas para a orquestra, ver ele ensaiar, ele dizia coisas para a orquestra que geralmente a gente fala para o coro, né? Porque o coro é mais aberto às coisas simbólicas, eles entendem mais. A orquestra tem que falar, não, aqui é detachê, aqui não é. Olha, aqui é curto, aqui é longo, aqui você espera. Então ele falava, brincava e dançava, e você vê a orquestra curtindo. E ele é filho de um grande regente do passado, que é o Erich Kleiber. E o pai dele, eles mostram cenas do pai dele, é totalmente diferente. O pai dele era uma múmia. Nem movimento demais não tinha. E o Carlos Kleiber parece aquele boneco da Michelin que faz assim, né? Mas tudo tem um sentido naquele carisma dele. E o pai não. Né? O Erich Kleiber foi um regente extraordinário, o resultado que ele conseguiu. Mas, obviamente, os métodos que ambos usavam eram diferentes. Né? E os comentaristas, claro, era um documentário sobre o Carlos Kleiber, todo mundo falou isso. Falou, olha, ele era muito melhor que o pai, no sentido de que a orquestra, ele cativava a orquestra em alguns minutos, e o pessoal queria tocar. Ele era especializado
em fazer ópera, gostava muito de ópera, e ele era especializado no Morcego do Strauss e no Cavalo. Ângela deu uma congeladinha de novo aqui. Voltou. Voltou. Eles faziam assim 8 performances numa temporada, cada dia era eletrizante, era diferente. As pessoas deliravam, os músicos, porque ele tinha controle absoluto, ele jamais fazia alguma coisa sem pôr carisma. E o pai não, aquela coisa, né, aquela autoridade, olhava assim para o músico, né? Toca aí, meu filho. Então, esse tempo, né, que você ficava, você era dono de uma orquestra, esse tempo passou. Então, você não pode, se você falar isso para o músico, o ano que vem eles não te chamam de novo, né? Te chamam outra pessoa. Né? Claro. Ângelo, eu preciso para você, porque assim, tem muita gente escrevendo aqui, a maioria delas está muito feliz em te rever, né? E estão aqui elogiando horrores você, depois Que você coisa. vai entrar no Face, certamente vai lá dar um ok, mas depois do começo chegaram muitas pessoas, o Iramar Eustáquio trazendo prazer em revê-lo, lá de Genebra, o Vini Linhares, nosso ex-aluno, que está longe, que saudade, Geraldo Márcio está sempre aí, a Rita Mendonça, Eliana, percussionista lá da USP, está sempre aqui. Enfim, tem muita gente. O Iramar fez um comentário, o maestro Camargo Guarnieri dizia que regentes marcam compasso, regentes que marcam compasso e regentes que fazem músicas. Né? Temos regentes das duas formas. O Herbert está esperando muito essa live, olha só. A Rita diz que tem uma relação afetiva com o coro amador. E essa é uma coisa que eu queria que você comentasse. Tem uma diferença muito grande, não é? No coro comunitário e no coro profissional. Eu como cantei muito tempo em coro comunitário e não virei cantora profissional, nunca trabalhei com coro profissional, mas eu assistia muito o trabalho de alguns colegas com coro profissional, sobretudo Samuel. E eram momentos de tanta tensão quanto a orquestra. Né? Às vezes o coro profissional se coloca numa postura que parece músico de orquestra, no sentido de estar atrás da sua partitura e dominar profissionalmente a sua posição e olhar para o regente com um olhar de cobrança. Até porque um grupo profissional tem todos os trabalhos, todas as implicações profissionais, as condições de trabalho, o salário, se está em dia, se não está, se a sala é boa para estudar ou não, se o inspetor brigou com você aquele dia, enfim. Então, como é que muda para você essa relação? Porque eu sei que você trabalha com os dois tipos de coro. Né? Você tem um grande trabalho comunitário e você também tem um grande trabalho com coro profissional. Como que é? Eu tenho. Você sabe que os pesquisadores ainda vão levar uns 150 anos para fazer uma pesquisa e descobrir como é que existe coro leigo e não existe orquestra leiga. Né? O coro leigo, o coro comunitário, é um evento humano e artístico único, singular. Você não pode pegar todo mundo e colocar para tocar numa orquestra e ensinar a parte de ouvido. Antigamente, tinha as bandas, né? Aquelas bandas do interior, aquela Serafina, Furiosa, né, tal. O pessoal era meio de ouvido, tocava alguma coisa, aprendia o tom, pim, pum, ia embora. Mas é um tipo de trabalho diferente. Sempre tem uma iniciação musical, sempre tem uma partiturinha, sempre tem um jeito de fazer. Um arremedo, mesmo que seja um grupo bem amador, é um arremedo de profissionalismo. Eles têm que ler. O coro leigo não tem que ler. Você ensina, você desenvolve o ouvido, a musicalidade, tira a musicalidade das pessoas, tudo que elas têm guardado, desenvolve da técnica vocal e ensina. Ó, esse é o baixo, nem que você aprenda de ouvido, esse é o baixo, contralto, tenor, soprano. E o resultado, quando você afina, é tão grande quanto você reger o recorde de Brahms e termina o primeiro movimento e fala, meu Deus, como foi bonito. Porque é uma vitória musical e humana que você faz com aquele pessoal comunitário. Eu sou apaixonado em coral comunitário. Antes de ir para os Estados Unidos, eu fui em 94, né? Misericórdia, já lá se vão tantos anos.
Eu trabalhei com o Coral do Correio, o Coral da Caixa Econômica, trabalhei muitos anos com eles. Aí fui para os Estados Unidos, voltei, e mais ou menos em 2005, quando eu já estava aqui, surgiu uma oportunidade. Então, eu tenho um coro espírita que eu trabalho, né? Domingo à noite a gente ensaia, que é dia tradicional de coro leigo, né? E eu já estou no coro, então, há 15 anos, vai fazer 16 anos. E passou numa rapidez, a gente ensaia religiosamente todo domingo, tem duas, três apresentações por mês. É tão bom você ver a pessoa que não tem outra perspectiva de estudar música, mas ela vive a música com uma intensidade. Claro, eu concordo com todos os meus colegas. Se você sentar e você ensinar música, você colocar a notinha musical, tudo, é maravilhoso, acelera o trabalho, mas não é uma condição sine qua non para o coral comunitário. Diferente dos Estados Unidos, Europa, né, ou alguns países da Ásia, onde o canto coral na escola continua sendo uma disciplina muito celebrada. Então, você aprende música. Quando você vai... É claro, faz parte da alfabetização. Aí, quando você vai para o coro comunitário, você é médico, dentista, açougueiro, faxineiro, mas você já aprendeu música na escola, você já decodifica a partitura. Então, ajuda muito. O repertório. Uai, então. Então, o coro leigo, o coro comunitário, é uma beleza, é uma coisa maravilhosa. Agora, eu vou puxar a orelha dos regentes. É um coro leigo, vamos fazer sempre os mesmos arranjos. Vamos fazer aqueles arranjos. A dona tia canta assim, com a voz aberta, mas tadinha, tadinha não. Vai você, que é regente, estudar técnica vocal, colocar aquela voz da tiazinha o melhor que você puder, dentro de uma posição confortável, saudável para o aparelho vocal. A gente, às vezes, se limita muito quando fala em coro leigo. Eu conheço coros leigos que fazem um trabalho excelente, porque o regente tira deles o melhor. Agora, você limita, é um coro leigo, é um coro da terceira idade, coro de criança. Vai suar, olha os 80%, hein? Então, tem muito regente que se acomoda, perde os 80%. Eu só vou trabalhar mesmo com coro leigo, eu nunca vou reger a USESP. Faça o seu coro leigo alcançar o máximo, e faça você mesmo alcançar o máximo que você tem para dar. Não para, não, viu? Porque diz que o cavalo piado só passa na porta uma vez na vida. Cavalo que piado? Piado, né? O cavalo piado, ou selado, né? Também, foi encilhado, né? Também só para na porta uma vez na vida. Então, pega, não deixa... Né? Então, tem algumas pessoas comentando que o regente é também um educador, né? E a Rita está dizendo, o regente também regia e arranjava de ouvido. A gente ouviu o Alexandre Zelaí aqui falando disso, né? Que ele começou a fazer arranjo de brincadeira, de o que ele imaginava que ia escrevendo, ou às vezes ia fazendo sem ter documentação disso. Depois, a documentação veio depois. Como a gente fala, anda, come, né? A gente não registra isso antes de saber fazer. Agora, a música talvez devesse ser assim, se a gente tivesse acesso, né, ao fazer musical antes de procurar um professor, antes de procurar uma escola. Mas eu queria, a gente está indo e chegando no final do nosso tempo, né? Eu queria te fazer uma pergunta. Como é que é? Vários fãs seus, viu, Ângelo? A Renata Sobol, nossa ex-mestranda. Lá de Palmas. Enfim, várias pessoas. Bom ver vocês todos. Eu não consigo responder a todo mundo, porque, né, senão os 30 minutos são menos ainda, mas depois eu vou lá no Face. Eu queria, assim, como é que você está? A gente está nesse momento que é impossível não falar dele, né? Que é o momento da pandemia. Estamos todos aí confinados e eu fico pensando o que é... Como é que você está vendo, né, o que está se chamando de novo normal? Né? Você está em contato com o seu coro? As pessoas estão fazendo Zoom, estão fazendo um monte de coisa, mas por enquanto é tudo provisório. Mas a gente sabe que quando as coisas mudarem de status, elas vão mudar para uma coisa que a gente não sabe o que a gente está chamando de novo normal. Como é que você está vendo o seu trabalho nesse momento? Como é que você está vendo esse momento? Você está bem, sua família está bem, está tudo bem aí? Não, nós estamos bem aqui, né? 70 dias,
Eu digo assim, a gente fica esse é um vírus para ensinar o nosso contato humano a dar uma reciclada, assim, né? Não é aqueles vírus que você não pode nem sair na rua que o vento traz ele. Não, é um vírus de contato humano, para você aprender a lidar com as pessoas, né? É uma coisa curiosa. Então, eu estou em contato com o meu couro, sim, a gente troca receita de bolo, pastel de queijo, é uma delícia. Não, a gente não está fazendo. Todo mundo A gente engordou, não tá oh, meu Deus! Gente, aprendi um pastel Romeu e Julieta, que é uma delícia. Mas, olha, eu acho o seguinte, normal jamais vai ser de novo, né? Eu estava lendo esses dias a respeito da gripe espanhola, foi exatamente há 100 anos, né? E como ela mudou os hábitos do mundo, né? Como é que ela transformou a vida das pessoas. A vida das pessoas não voltou a ser a mesma exatamente o que era. Você tem restituído a sua liberdade, a sua forma de fazer as coisas, mas a sua expressão interna vai ser transformada. Eu tenho experimentado, a gente fica sabendo, né, uma das prerrogativas de ser um regente experiente, já de uma idade assim, não tão avançada, mas uma idade provecta quase, é que todo mundo conta tudo para a gente, né? As pessoas ligam para contar as coisas. É bom, viu, gente? O dia que vocês chegarem nessa idade é ótimo, o pessoal liga, conta tudo. Mas eu tenho observado, cada um está reagindo. Então, por exemplo, eu tenho um aluno que o coro dele é de uma igreja aqui de Goiânia, uma igreja católica, e eles continuaram, eles não pararam. Né? 70 dias continuaram e estão cantando de máscara e guardam uma distância entre cada um deles. E eu falei, mas você não acha seguro? Ele falou, não, é porque as missas não podem parar. Eu falei, olha, a gente tem que pensar que, às vezes, a ideologia e a fé, elas precisam ceder para determinadas práticas de saúde que são importantíssimas para a gente realmente manter a vida, né? São como se Deus não entendesse essas coisas, né? Então, é claro que ele entende. Mas o coro continuou. Por outro lado, vários coros pararam, estão fazendo essas Zooms, né, que são fantásticas. E ontem, o Germano, meu amigo regente, me mandou uma gravação de um coro profissional, me fugiu agora, eu acho que é holandês, fazendo um dos motetos de Bach, um coro pequeno, com uma orquestra pequena, fazendo um dos motetos de Bach, o Come Jesus Come. E todo mundo de máscara cantando, a orquestra, o coro e os regentes. E no público, assim, cantando e gravando. Eu falei, gente, mas... Então, cada um tem uma forma de ver o seu... como é que você quer se expor, você quer se preservar. Agora, essa normalidade... Estágio, né, do contágio. A gente não pode nunca, eles estão 2 meses na nossa frente. Então, essa é uma loucura fazer isso aqui. Desculpa te interromper, mas assim, tem que lembrar que a gente acabou de perder a Naomi, né? Foi? Né? Lutero, né? Justamente, a Naomi Lutero, justamente por isso, porque foram compelidos, não tiveram a opção de não fazer ensaios, porque nós não estávamos ainda no momento de agora, mas já era uma recomendação da Organização Mundial da Saúde, que as pessoas não ouviram, até que pessoas tão destacadas como eles adoeceram para poder parar. Né? Será que precisa morrer gente importante? Né? Será que o Boris Johnson tinha que pegar o Covid para entender como funciona o sistema? Né? A gente precisa entender que assim, Deus sabe o que ele está fazendo, sim. Você que tem que saber o que é que você está fazendo. Exatamente. Então, eu acho que essa questão de normalidade, a gente tem que esperar para ver como vai ser. Eu estava lendo um artigo esses dias, que um colega dos Estados Unidos me mandou, falando sobre como vão ser os ensaios de orquestra e coro, mas especialmente de coro, depois passar o grosso da pandemia, porque é um momento de ensaio onde você tem uma projeção de ar muito grande, uma quantidade incrível de perdigotos, o que a fila de trás joga de perdigoto na fila da frente, não tem jeito. Então, os ensaios vão ter que ser repensados, pelo menos, até que se crie uma vacina. Já estão criando várias, já tem mais de 100 vacinas em teste. Até que uma vacina se mostre apropriada, a gente ganha imunidade,
e a gente possa realmente conviver com o perdigoto do outro, porque senão couro é um lugar que tem perdigoto demais, né? Então a nossa expansão de ar e a nossa troca de ar dentro de um couro é uma coisa impressionante, né? Então é uma área de contato, você está a 30 centímetros da próxima pessoa e mandando ver. Então essa normalidade, eu acho que a gente vai ter que reaprender. Uma coisa eu sei, o dia que na vez, hoje uma né? Vou fazer o Cristo Montes Oliveiras do Beethoven, a hora que voltar. Repete, porque a gente não entendeu. Você falou o dia eu estou que... dizendo. Não, então eu estou dizendo assim, eu sei, quanto a mim, eu sei que o dia que eu ficar à frente de um coro de uma orquestra outra vez, eu estou dizendo que eu vou fazer o Cristo no Monte das Oliveiras do Beethoven assim que voltar a Oslo, né? Vai ser a abertura. Nós já tínhamos planejado, tivemos que parar. O dia que eu estiver lá, a primeira vez, e levantar a mão assim, ó, e fizer assim, tchá, e sair aquele som, eu vou ter que chamar o SAMU. Eu vou cair no chão e vou desmaiar de felicidade, porque é uma... vai ter que chamar o SAMU. É uma saudade da emoção da música, sabe? É uma emoção da música, o fazer musical, o som penetrando você inteiro e todo mundo. A gente vai dar valor em coisas que a gente took for granted a vida inteira. A gente vai olhar e falar, meu Deus, esse trem é bom demais. Então, o normal vai ter que ser um normal de redescoberta, certamente. Ângela, a gente vai ter que te convidar de novo. Outro dia aí. Uai, o cachê sendo o mesmo. Vai melhorar o cachê. Opa, então tá. Ele vai ser pago em máscaras. Mas, ó, um prazer imenso receber você aqui. Eu queria pedir para você, na medida que você tiver tempo, de entrar lá no Facebook e dar um alô para essas pessoas todas que estão escrevendo coisas incríveis aqui, mas que não dá tempo da gente ler tudo. Mas as perguntas que tinham, eu te repassei. O Edmundo comentou que regeu um coro infantil, né, com os alunos de cravo, foi um sucesso muito grande no coro municipal e no coro que foi uma vitória, ele diz. A Maria Tereza Assis Ferreira está dizendo que foi um grande aprendizado estudar com você. Enfim, Carlos Vitorino, Mari Ferreira, Edith. Desculpa, gente, se eu não falo o nome de alguém, porque vai passando muito rápido, às vezes eu não vejo. Mas o Ângelo vai entrar lá, ele vai ver todo mundo que fala um alô. Eu dou uma curtidinha. Dá uma curtidinha, isso. E assim, eu novamente agradeço e digo para vocês que foi um prazer imenso receber o professor Ângelo, que eu estava com muita saudade também, faz tempo que a gente não se vê, né? Muito obrigada. Estamos às ordens, viu? Quando precisar, estou aí. Um beijão no coração de todo mundo, gente. Tá certo. Gente, ó, fica em casa, álcool em gel. Amanhã a gente está aqui, 15 horas, como sempre. Tá bom? Um beijão. Tchau.